os dois. Hoje um pessoal falou que não ia participar mesmo, mas depois posta lá depois. Pessoal, nós hoje vamos finalizar a aula passada, e eu vou fazer uma revisão da aula passada, para que vocês que estão participando também possam aí entender, embora eu já tenha colocado o vídeo, né? O vídeo passado, mas assim já fazer uma memória que fica mais claro para vocês. Nós estamos estudando aqui um assunto da igreja que é chamado de grande cisma do Ocidente. Cisma, a palavra cisma significa separação, né? Separação, essa é a palavra cisma. Só que esse cisma tem que tomar cuidado, porque você na história da igreja, na Idade Média, se tem dois grandes cismas. O primeiro nós já estudamos, que é aquele cisma do Oriente, que separou a igreja católica romana da igreja ortodoxa. Nós vimos isso. Lá atrás, o cisma aconteceu em 1054. Tá? 1054, quando a Igreja Católica Romana se separou da Igreja Católica Ortodoxa. Isso é chamado de Grande Cisma do Oriente. Grande Cisma do Oriente. O que nós estamos estudando agora é chamado de Grande Cisma do Ocidente. E o que é esse Grande Cisma do Ocidente? Né? É o momento em que a igreja vai chegar a ter até 3 papas. Né? Nós já tínhamos falado isso para vocês. Um papa em Roma, um papa em Avignon e um papa na cidade de Pisa, na Itália. Tá? Então, ou seja, a igreja vai chegar a ter 3 governantes ao mesmo tempo. Quando isso começou? Né? Qual é o período desse grande cisma? Esquece sua memória, isso está nos vídeos que eu já postei. Quando acontece esse grande cisma? Acontece do ano de 1378 até 1417. 1378 começou o cisma e esse cisma vai até 1417. Quem vai acabar com esse cisma vai ser um concílio que vai acontecer na cidade de Constança. Tá? Então, o concílio de Constança, que é o 16º concílio da igreja. O 16º concílio da igreja vai acabar com esse cisma. Vai decretar a existência só de um papa. Nós vamos ver isso na aula de hoje. Só que ainda é a revisão. Então, 1378 a 1417. Então, já falei do período, já expliquei o que é o cisma. Então, cisma do Ocidente é quando a igreja tem até 3 papas. Começa com um, depois 2, depois 3 ao mesmo tempo governando. Isso é o grande cisma. O período 1378 a 1417. Se vocês vão observar aí, dá quase 40 anos, né? De cisma que aconteceu. 22 mais 17, isso, quase 40 anos, 39 anos. Como começou esse cisma? Como é que ele começou? Isso que nós vimos na aula passada. O Papa volta para Roma. Os papas que estavam morando em Avignon, vocês lembram que os papas viveram em Avignon durante 70 anos, né? Esses papas vivem em Avignon. Avignon é França. Os papas praticamente viraram aí um funcionário do rei francês. O Papa Bento XI decide voltar para Roma. Ele vai morrer e aí a igreja vai nomear um novo papa. Esse papa passa a ser chamado de Urbano VI. Eu falei na última aula, isso está no vídeo lá, que a eleição desse papa aconteceu em Roma, onde hoje é a Capela Sistina, mas na época não chamava Capela Sistina. Capela Sistina, ela fica ali do lado da Basílica de São Pedro. A capela na época chamava São Nicolau. São Nicolau. E foi eleito esse papa e o povo queria um papa romano. E elegeram um papa não romano, mas italiano, que foi um chamado... ele era de Bari, Itália. Esse papa passou então a chamar Urbano VI. Papa Urbano VI. Elvira está entrando aqui. Boa noite, Elvira. Estamos só fazendo a revisão da aula passada, tá? Só fazendo a revisão da aula passada. Então, esse papa passou a chamar Urbano VI. Ele começa uma perseguição aos cardeais. Engraçado, porque ele foi eleito pelos cardeais franceses e passa a perseguir, embora ele tivesse toda a simpatia da França, do rei da França, ele passa a perseguir os cardeais
ele se mostrou bastante arrogante, começou a dizer que os cardeais tinham que ter residência fixa, falou que ia perseguir todos aqueles que tinham cometido simonia. Simonia é a compra de cargos. E esses cardeais resolvem sair dali de Roma e vão eleger um novo papa, tá? Então, em vez de um papa só, que é Urbano VI, que está em Roma, eles vão eleger um outro papa que vai receber aí. Deixa eu só pegar. Eu já tinha mandado para vocês isso também, mas depois eu volto a mandar. Só um pouquinho aqui. Só para depois vocês terem acesso a isso. Ele vai ser eleito um novo papa. Esse papa, deixa eu pegar só as escalas dos papas que foram eleitos para a gente depois ir falando o nome certinho para vocês, para a gente, porque são tantos papas nesse momento. Deixa eu só pegar aqui. Tá aqui. Pronto. Então foi eleito em Avignon. Em Avignon não. Foi eleito por esses cardeais e esse papa vai para Avignon. O nome dele é Clemente VII. Clemente VII. Fabrício entrou. Nós estamos só fazendo a revisão, Fabrício, antes de começar a aula de hoje. Então, esse papa passa a ser chamado Clemente VII. Então a igreja está com dois papas nesse momento. Um que vive em Roma, o nome dele é Urbano VI, e outro que está em Avignon, o nome dele é Clemente VII. Então, dois papas. Essa questão desse grande cisma, o problema é que cada papa passou a nomear os seus cardeais e depor os outros. Então virou uma briga entre cardeais. Então os cardeais ligados ao Urbano VI e os cardeais ligados aí ao Clemente VII. Vai morrer o Urbano VI e aí, em vez de acabar com esse problema, os cardeais de Roma, eles vão eleger um novo papa com o nome de Bonifácio IX. Bonifácio IX, em Roma. Então, em vez de acabar com o cisma, aí a pergunta é: por que esses cardeais elegeram outro papa? Porque vocês sabem que cardeal é um cargo que você ganha, naquela época, você ganhava posses pessoais, riquezas. Então esses cardeais não querem acabar com esse conflito, porque eles são cardeais. Eles sabem se acabar com esse conflito, eles perdem o cargo, porque o outro papa vai eleger novos cardeais. Então os cardeais em Roma... Fabrício, só desliga o microfone que está ligado. Eles então vão eleger esse cardeal chamado Bonifácio IX, e nós vamos continuar com dois papas, o Bonifácio IX em Roma e o Clemente VII em Avignon. Depois vai morrer o Clemente VII em Avignon. O que eles fazem? Elege um novo papa em Avignon, com o nome de Bento XIII. Bento XIII. Então agora estamos com dois papas novamente ainda. Bonifácio IX e Bento XIII. E Bento XIII lá em Avignon. Vai morrer o Bonifácio IX, vai morrer. A igreja de Roma vai eleger o Inocêncio VII. Elege o Inocêncio VII. Continua com dois papas. Tá? Depois o Inocêncio VII morre. Vai assumir o trono em Roma um outro papa chamado Gregório XII. Veja bem que em Roma teve 4 papas, enquanto em Avignon só 2. Porque o Bento XIII durou muito tempo no cargo. Ele durou exatamente, pegando todo o período dele de governo, o Bento XIII, ele vai governar aí por quase 30 anos. Tá? Então não se resolvia isso, até que foi feito, começa a discussão entre os cardeais. O que fazer diante desses papas? Decidiram então fazer um concílio em Pisa, na Itália, um concílio em Pisa, pedindo para que esses papas fossem depostos, e aí elegeram um papa com o nome de Alexandre V. Então, em Pisa foi eleito um papa com o nome de Alexandre V. Só que o Papa Gregório XII não abriu mão do cargo, e nem o Bento XIII abriu mão do cargo. Então nós ficamos agora com 3 papas. Então os 3 papas vão, até porque, só para curiosidade de vocês aí, tá? A igreja vai ter 3 papas. Quando perguntarem para vocês, quando foi que a igreja teve 3 papas? De 1409 até 1417. 1409 até 1417 a igreja teve 3 papas.
Então nós temos um Papa em Roma, qual é o nome dele? Gregório XII. Nós vamos ter um Papa em Avignon, Bento XIII. E vamos ter um Papa em Pisa, Alexandre V. Alexandre V. Esse Alexandre V, ele morre e no lugar dele vai assumir um outro Papa de nome João XXIII. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Olha o nome do Papa, João XXIII. Você fala, mas não teve um João XXIII recentemente? Teve, ele é até santo da igreja, João XXIII. Por esse Papa ser considerado antipapa para a história da igreja, por isso que esse João XXIII assumiu o nome dele. Entenderam? Esse Papa de Pisa, com o nome de João XXIII, da Idade Média, é considerado pela igreja um antipapa. Por isso que recentemente nós tivemos um Papa com o nome de João XXIII. Ele foi inclusive canonizado, santo, no mesmo dia que o João Paulo II foi canonizado. Foi ele e João Paulo II no mesmo dia, se tornou santo da igreja, João XXIII. João XXIII é o responsável pelo Concílio Vaticano II, que aconteceu recentemente na igreja, né, 50 anos atrás. Ok? Então a igreja vai ter esses 3 papas. Aí o que acontece? É isso que eu vou falar agora para vocês. Eu estou explicando os dados, depois eu vou fazer alguns debates com vocês aqui. Aí a igreja vai fazer um novo concílio, agora com a pressão de um imperador chamado Sigismundo. Ele era imperador do Sacro Império Romano Germânico. E ele falou o seguinte: pode fazer o concílio que eu garanto que os papas vão abdicar, ou por bem ou por mal. Ou eles abdicam ou eu tiro ele do trono. Foi feito um concílio em Constança. Esse concílio vai de 1414 a 1418. Constança, tá? 1414 a 1418. Vai ser eleito um papa de nome Martinho V. Martinho V. O Papa Gregório XII de Roma foi demitido mesmo, tá? Ele vai sair, através da pressão do imperador, ele é demitido. O Bento XIII de Avignon vai ser deposto do cargo também, deposto. E o João XXIII também vai ser deposto. Então, seja, desculpa, o Gregório XII, ele entregou o cargo. Ele não foi demitido, não. O Gregório XII de Roma entregou o cargo. Quando ele ficou sabendo que foi eleito um papa pelo Concílio de Constância, ele entregou o cargo, o Gregório XII. O João XXIII em Pisa e o Bento XIII em Avignon foram depostos. E a igreja então passou novamente a ter apenas um papa. Qual é o nome do papa? Martinho V. O Martinho V, inclusive, vai governar a igreja de 1417 a 1431. Tá? Eu vou fazer algumas discussões com vocês. Eu só queria finalizar para vocês entenderem como é que terminou esse imbróglio desses 3 papas. Terminou com o Concílio de Constança. Tá? Só uma coisa, em 1439 vai ter um concílio em Basileia. Eles vão eleger lá um antipapa também, de nome... fugiu o nome desse papa, vou lembrar daqui a pouco. Mas também não foi muito para frente, que o povo já estava cansado tanto de antipapa. Quem vai ficar agora certo é o Martinho V até 1431, tá? E aí segue a vida. Então, esse grande cisma, pessoal, ele foi difícil de ser resolvido por causa de brigas entre cardeais, porque cada papa nomeava os seus cardeais, e esses cardeais não queriam perder o prestígio, o privilégio de ser um cardeal, de receber as heranças, as riquezas, porque se recebia muito para ser um cardeal. Até hoje, ser um cardeal na igreja não é só uma honra. Os caras vivem em lugares, assim, por exemplo, assim, eles estão nas melhores igrejas, os cardeais. Raramente você vê um cardeal numa igreja que não é boa, vive muito bem, né, tem um prestígio no meio social muito grande. Então, na Idade Média, isso era maior ainda. Tá? Esse concílio de Constança tratou apenas dessa questão do Papa? Não. Isso que eu queria trabalhar com vocês uma coisa aqui. Esse concílio de Constança, ele tentou unir as igrejas do Ocidente com o Oriente. Lembra que eu falei que as igrejas estavam separadas desde 1054? Então o concílio de Constança tentou unir as 2 igrejas e conseguiu. Eles saíram, os representantes das igrejas ortodoxas, todos aceitaram a união de novo, todos. A paz entre as 2 igrejas, menos a igreja de Éfeso, que não aceitava. Só que quando esses representantes da igreja ortodoxa voltaram para as suas regiões, perceberam que o povo, os padres, o imperador não eram favoráveis a essa conciliação.
Porque essas pessoas chamavam a Igreja Católica Romana de herege. Vocês lembram, eu falei isso para vocês, que um dos motivos da separação foi porque a Igreja Romana aceitou o tal do filioque, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Lembra disso? Pai e Filho, filioque. Até hoje nós rezamos o nosso credo, aquele grandão, dizendo isso. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho. Nós rezamos isso naquele credo grandão. Procede do Pai e do Filho. Esse e do Filho é o filioque. Isso não tinha no credo original, né, do primeiro credo. Ele foi colocado posteriormente. A Igreja Ortodoxa não aceitou isso. Então, quando eles tentaram essa união, até o concílio conseguiu unir, né? Mas quando eles voltaram para suas casas, para suas regiões, esses orientais, que estavam no concílio de Constança, eles perceberam que o povo não era favorável a esse acordo com a Igreja de Roma, que ele chamava de igreja herética. Então, esse acordo não foi feito. O povo não aceitou, o imperador não aceitou, o clero das igrejas ortodoxas não aceitaram. Só vou fazer uma ponte bem grande aqui para vocês entenderem. As igrejas só passaram de novo a ser unidas, respeitando uma a outra, no Concílio Vaticano II, bem recentemente. Tá? A separação entre a igreja ortodoxa e a igreja católica aconteceu em 1054. Tentaram unir ela no Concílio de Constança. Quando foi o Concílio de Constança? 1414 a 1417. Tentaram fazer essa união. Aparentemente ela foi aceita, mas rejeitada posteriormente pela população e pelo clero e pelo imperador. E essa conciliação só aconteceu então no Concílio Vaticano II. Quando é que aconteceu o Concílio Vaticano II? 1962 até 1965. 1962 a 1965. O concílio começou com o Papa João XXIII, até falei para vocês dele agora, né? João XXIII, o concílio começou com ele. Só que ele morre durante o concílio. O Papa que vai assumir o Concílio Vaticano II será o Papa Paulo VI. Paulo VI que vai assumir o concílio. E o Paulo VI tinha convidado para participar do concílio o representante da Igreja Ortodoxa. O nome dele é Atenágoras. Ele é representante da Igreja Ortodoxa. E lá, isso em 1965, no finalzinho do concílio, o Papa Paulo VI teve aquele gesto muito bonito de pedir perdão para a Igreja Ortodoxa, pediu perdão, retirou a excomunhão que tinha lançado sobre a Igreja Ortodoxa lá em 1054. O patriarca Atenágoras, o grande representante da Igreja grega, fez a mesma coisa, pediu perdão para a Igreja Romana e tirou também a excomunhão. E hoje as duas, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa, são igrejas irmãs. De vez em quando vocês vão ver o Papa Francisco aí com eles, com esses patriarcas, né, celebrando com eles. O Papa Francisco, inclusive, é um Papa que ajuda bastante nesse diálogo entre Ocidente e Oriente. Sempre ele visita esses patriarcas, conversa com eles, tem um respeito muito grande por eles. Então, seja, aquela separação, o cisma do Oriente, que começou lá em 1054 e ele vai acabar então só em 1965. O documento oficial foi assinado um ano depois, tá? O documento de tirada de excomunhão foi assinado em 1966. Esse documento de união das duas igrejas. Mas eu só estou lembrando para vocês que o Concílio de Constança, ele tentou fazer essa união entre igreja ortodoxa e igreja romana. Um problema que estava aí, pessoal, isso que eu queria conversar com vocês assim, porque eu falei o geral e estou indo agora nos particulares, é que a igreja romana, ela impõe para todas as igrejas a fórmula que o Papa é superior a todo mundo, inclusive aos membros da igreja ortodoxa. E aí vocês vão perguntar, e as igrejas ortodoxas mesmo assim aceitaram isso? Aceitaram, sabe por quê? Porque o Império Turco estava invadindo o Oriente. O Império Turco estava invadindo o Oriente. O Império Turco. E as igrejas ortodoxas fizeram um acordo com a igreja romana. Nós aceitamos a fórmula que o Papa é superior a todo mundo e não pode ser julgado por ninguém, mas o Papa vai ter que enviar ajuda, uma cruzada, para a gente expulsar os turcos. Entenderam a lógica? Quer dizer, no Concílio de Constança foi imposto uma lei, uma regra eclesiológica de que o Papa é superior a qualquer pessoa, a qualquer membro de qualquer igreja, inclusive das igrejas ortodoxas.
Lógico que eles nunca aceitariam um negócio desse. Eles só aceitaram porque foi feito um acordo. Qual foi o acordo? Que o Papa faria uma cruzada para ajudar esses patriarcas do Oriente a vencer os turcos. A vencer os turcos. Olha só, o Concílio de Constança termina em 1418, não é isso? 1418. O Papa cumpriu com a promessa dele? Não cumpriu. E não ajudou o Oriente. Não enviou cruzada. O que aconteceu? Os turcos, em 1453, invadiram Constantinopla. E estão lá até hoje. Por isso que chama Turquia. Aquela região de Constantinopla chama Turquia por isso. Em 1453, os turcos vão invadir a cidade cristã de Constantinopla, vão tomar essa cidade e vão tornar essa cidade uma cidade islâmica. E vão, inclusive, mudar o nome dessa cidade. A cidade que se chamava Constantinopla vai passar a se chamar Istambul, que é o nome da cidade até hoje. Istambul. E por ser um grupo de turcos que invadiram a cidade, o país hoje chama-se Turquia. Turquia, por causa desses turcos. Tá? O Papa não cumpriu a promessa de ajudar as igrejas ortodoxas nessa luta contra os turcos. Tá? E os turcos e a igreja ortodoxa, por sua vez, não aceitou depois, esqueceu aquela promessa de falar que o Papa é superior a qualquer membro da igreja ortodoxa. E a divisão continuou existindo. Quando que a divisão termina? Em 1965, no Concílio Vaticano II, como eu expliquei para vocês. Ok? E aqui outro ponto que eu queria discutir com vocês na aula de hoje, que está ligado aqui a essa discussão. Quando existiu essa crise da igreja com 3 papas, isso que eu vou falar é muito, muito importante, hein, na história da igreja. Quando existiu essa questão dos 3 papas, começou uma tese que foi liderada pela Universidade de Paris, que os papas, eles não são... A primeira pergunta é, quem é que pode julgar um papa? A pergunta primeira era essa. Porque nós temos 3 papas. Pode levar o papa para o tribunal? Não pode. Porque o papa é superior. Um papa, sendo superior, o homem mais importante, ele não pode ser julgado por pessoas menores, dizia na época. Então quem é que pode julgar o papa? A princípio ninguém. A princípio ninguém. A não ser que o papa seja herético, declaradamente herético. Mas se o papa for declaradamente herético, ele deixa de ser papa. Não sei se vocês sabem disso. Vamos dar um exemplo. Se o Francisco amanhã fala assim, ó, Maria não foi a mãe de Deus. Se ele fala que Maria foi apenas mãe do homem Jesus, como falou lá o Nestório. Se o Papa Francisco fala isso, no outro dia ele deixa de ser Papa. Então, porque ele incorre em heresia. Um Papa não pode incorrer em heresia. Então, um Papa herético, ele automaticamente deixa de ser Papa. Então, não tem nem de concílio. Tá? Então, diante dessa, a Universidade de Paris vai desenvolvendo uma tese de que só tem uma coisa que pode julgar o Papa, o concílio. O concílio. A grande questão era, um concílio sem um Papa é concílio? Nós estamos com 3 papas que não querem participar do concílio, eles não querem ser julgados pelo concílio. Então, um concílio sem Papa é concílio? A discussão que foi tendo, nós vamos ter dos dois lados, um grupo dizendo que sim, é concílio, porque o concílio é superior a todo mundo, outro grupo dizendo que não, mas o grupo que vai vencer é esse, que o concílio está acima do Papa. Por quê? Lendo os documentos da igreja, lendo o evangelho, lendo as primeiras cartas escritas lá na Bíblia, lá das comunidades, percebeu que todas as vezes que os apóstolos tinham dúvida, eles se reuniam. Isso é concílio. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um concílio assim. Quando Paulo fica sabendo que as pessoas queriam fazer circuncisão nos pagãos. Lembra disso lá? As pessoas queriam fazer circuncisão nos pagãos. O Paulo não aceitou. O que o Paulo fez? Foi para Jerusalém, reuniu com os discípulos, apóstolos, e fizeram um concílio. Quer dizer, ninguém é superior a ninguém. Todo mundo discutindo aquela questão. E o concílio, chamado Concílio de Jerusalém, mandou a carta para as igrejas dizendo que ninguém podia obrigar ninguém a fazer a circuncisão. Então eles foram percebendo
que a igreja sempre foi conciliarista. Olha que coisa interessante. E é isso que o Papa Francisco está querendo mostrar para nós. A igreja do sínodo é isso. A igreja do sínodo é para dizer que é o sínodo que decide as coisas. O Papa é um membro da igreja. Ele não é dono da igreja. Então o Papa nunca é dono da igreja. Ele tem a função de ser líder da igreja. Mas um Papa, ele é tão membro da igreja como eu, Guto. Nós dois somos membros da mesma igreja. Só que ele é líder dessa igreja. A ele foi dada a prerrogativa de governar a igreja e a mim não. Mas nós dois somos membros da mesma igreja. Então o Papa, quando há, nesse caso específico dessa crise com 3 papas, só o concílio pode resolver as coisas. Por isso que aconteceu o concílio de Constança. Foi feito esse concílio de Constança. E lá no concílio de Constança, o Papa ele estava muito enfraquecido. Vocês imaginam, pessoal, 40 anos de história da igreja, com 2 papas e depois 3? Imagina o prestígio do Papa, caiu no mundo todo. Parte do mundo seguia um Papa, parte do mundo seguia outro, parte do mundo seguia outro Papa. Quer dizer, aquela unidade que Cristo falou assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra edifica a minha igreja, que nenhuma força, nem do céu, nem do inferno, vai dividir essa igreja, né? vai abalar as estruturas dessa igreja, já estava abalada. Quer dizer, você tem 3 papas que deveriam dar exemplo e os 3 abdicar por uma eleição, nenhum fez. Então quem pode resolver isso? Só o concílio. Então o Papa, ele não foi no concílio, ele mandou representante. Geralmente os papas não vão no concílio, eles mandam representante. Ele mandou representante, mas no concílio estava a tese de que o concílio é superior ao Papa. Tá? Essa foi a tese, tá? Essa tese é chamada na igreja de conciliarista. Tá? Tese conciliarista. Qual é a tese? Então, quando vocês escutarem essa frase, tese conciliarista é a tese que afirma que o concílio está acima do Papa, que um concílio da igreja pode julgar um Papa, que um concílio da igreja pode depor um Papa. Essa era a tese que existia. Essa é a tese que foi para Constança, inclusive, para se resolver isso. Um dos debates em Constança era exatamente esse. O concílio de fato é superior ao Papa? E qual foi a conclusão que o concílio chegou? Não, não é. O Papa está, inclusive, acima do concílio. Então, a tese conciliarista ela desaparece no século XV. Ela nasceu praticamente no século XV e morre no século XV, essa tese. Tá? Então, a tese conciliarista de que o concílio é superior ao Papa desaparece. O Papa está acima do concílio. Essa tese, pessoal, é a que existe até hoje. O Papa está acima de qualquer concílio. Sem um Papa ou sem o representante do Papa não existe concílio. Vamos dar um exemplo. Se os bispos do mundo todinho hoje resolverem fazer um concílio e não comunicarem ao Francisco, e o Francisco não mandar nenhum representante, o concílio é inválido para a igreja. Ele não existe. Ele pode decidir o que for. É o que está acontecendo agora na Alemanha. Tem bispos alemães que são contra o Francisco e eles ficam se reunindo para minar o poder do Francisco, mas esses concílios para a igreja não servem. Eles podem votar o que eles quiserem, mas para a igreja universal, eles não valem nada. Um concílio só é concílio. Concílio Vaticano II. O Papa estava lá? Estava. Se não tivesse, ele ia mandar representante. Tá? Então, se o Papa não mandar representante, e o representante do Papa tem que liderar o concílio, é ele que governa no lugar do Papa lá. Então, vamos supor que o Papa resolve fazer um concílio da igreja no Brasil. E o Papa está muito doentinho, não pode vir. Ele manda um representante. O representante dele é o que vai governar o concílio. Ele é o representante do Papa no concílio. Então, a tese de que o concílio era superior ao Papa terminou no concílio de Constança. Se um dia alguém perguntar para vocês, fala essa tese conciliarista acabou no concílio de Constança, 1414 a 1418. Nesse concílio de Constança, eles tentaram votar a infalibilidade papal. O que é infalibilidade papal? O Papa não erra em matéria de fé e de dogma. Essa é a tese. Mas como o Papa estava com o poder tão enfraquecido, não passou ainda essa tese da infalibilidade do Papa. Que o Papa, em matéria de dogma, em matéria de fé, ele é infalível, porque ele está sentado na cadeira de Pedro. Essa tese, turminha, só para vocês saberem, ela só vai passar na igreja em 1870, no Concílio Vaticano I, 1870. No penúltimo concílio da igreja, tá? Chama-se Vaticano I. Foi em 1869 e 1870.
Em 1870 foi decidido que o Papa, em matéria de fé e em matéria de moral, ele é infalível. A gente fala isso de ex-cátedra. Quando o Papa fala em ex-cátedra, quer dizer, quando o Papa fala sentado na cadeira de Pedro, ele é infalível. Porque não é ele que fala, é o Espírito Santo que fala por ele. A pergunta é, quando é que o Papa fala assim? Até hoje, a igreja aceita que o Papa só falou uma vez ex-cátedra. Foi quando o Papa Pio XII declarou a Imaculada Conceição de Maria. Tá? Então só foi essa vez que a igreja falou ex-cátedra, que Maria ela é imaculada. Só aconteceu isso na década de 50, com o Papa Pio XII. Os papas raramente falam ex-cátedra, raramente. É só uma coisa muito séria, como essa questão da Imaculada. Desculpa, não é Imaculada, não. Imaculada foi no século XIX. Da Assunção de Maria. A tese da Assunção de Maria. Isso foi na década de 50 do século XX. Papa Pio XII, pegando os documentos da igreja, os apócrifos, as discussões que já existiam lá atrás, na Idade Média, o Papa vai declarar que Maria, ela foi levada para o céu de corpo, alma e divindade. Divindade não, corpo e alma, tá? Pelo filho dela. Então Maria, ela foi assunta ao céu. Isso foi com o Papa em 1950, Papa Pio XII. Isso é ex-cátedra. Nesse ponto o Papa não erra. Não se discute isso. Então, para o Papa falar em ex-cátedra, tem que anunciar: eu estou determinando isso ex-cátedra. Lógico, pessoal, antes de falar isso, são milhares de teólogos que vão ajudá-lo, documentos que vão embasá-lo, e não fala qualquer coisa, tá? Nem os santos são declarados canonizados ex-cátedra, nem os santos. É coisa muito, 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 muito importante para a história de toda a igreja, tá? Como foi o caso da Assunção de Maria, foi ex-cátedra. Então, eu sempre falo para as pessoas tomarem muito cuidado, porque o Papa tem uma série de documentos que ele escreve e você tem que saber, tem coisas que são orientações. Então, tem coisas que o Papa fala como orientação. Por exemplo, questão política. O Papa não pode obrigar você a aceitar teses políticas, mas ele pode te orientar. Ó, nessa questão, o Papa tem dito muito isso. Isso está servindo muito para o Brasil, inclusive. O Papa tem dito muito isso aqui, ó. Aqueles que declaram a guerra não podem falar de paz. Isso tem falado essa semana toda, por causa da guerra lá na Ucrânia, né? Então, aqueles que têm a guerra, aqueles que financiam armas, não pode falar de paz. Podemos usar isso para o governo brasileiro, que está liberando as armas, você entendeu? É a orientação. Então, ele está dizendo assim, ó, se você chegasse e perguntasse para o Francisco assim, você é a favor do governo Bolsonaro? Ele vai dizer não, porque é um governo que financia armas. Mas isso é orientação, ele não pode obrigar você, eu ou outro, a não votar nisso, entenderam? Isso é orientação. Então, como um pai que orienta as pessoas, minha filha, meu filho, faça isso. Não quer dizer que você é obrigado a fazer. Então, algumas coisas do Papa são apenas orientações. Por isso que a gente diz na igreja que assim, eu prefiro errar com a igreja e com o Papa do que errar sozinho. Então nós temos esse lema. Ou eu prefiro errar com o bispo do que errar sozinho. Porque o Papa pode errar? Pode. Em questões políticas ele pode estar equivocado. Teve um caso aqui mesmo aqui no Chile que o Papa veio. Olha que coisa interessante, hein? O Papa veio visitar o Chile. Depois que ele visitou o Brasil, ele foi ao Chile. E lá tinha um caso de um bispo pedófilo. Ele não sabia. O Papa Francisco não sabia. E as informações que passaram para ele, porque o Papa recebe informações do local. E as informações que passaram para ele é que aquele bispo estava sendo injustiçado. E o Papa Francisco, coitado, comprou essa história. O Papa Francisco, você sabe, ele é latino, ele é argentino, então ele está perto daquela região, ele conhece um pouco essa região nossa. Então contaram para o Papa Francisco que aquele bispo estava sendo injustiçado. E o Papa Francisco foi para o Chile, vocês podem pegar isso na internet, isso está na internet assim. O povo, muitos com cartazes na rua dizendo que o Papa não era bem-vindo no Chile. Porque o Papa estava indo ali para defender um pedófilo. Mas aí o Papa várias vezes deu declaração que o povo estava enganado, que ele recebeu as informações, que aquele bispo está sendo injustiçado, E o Papa voltou para a Itália. Quando chegou na Itália, um bispo falou assim, Papa, o senhor foi enganado. Tem provas que esse bispo realmente é pedófilo. E mandou as provas para o Papa. O que o Papa fez? Escreveu para que todos os 34 bispos do Chile,
lá eram 34 bispos, entregasse o cargo. Então, e aí depois ele ia ver quem ia ficar e quem não ia ficar, porque ele foi enganado por essas pessoas. Então o Papa pode equivocar? Pode. As informações podem chegar erradas para ele. Mas no normal, o Papa é muito bem assessorado, ele tem todas as informações antes de tomar uma decisão. Agora, ex cátedra, isso aí chama-se infalibilidade. Escreve ex, é X, cátedra, só com T e H, tá? Cátedra. Quando o Papa fala ex cátedra, ele é infalível. Quem decidiu isso foi o Concílio Vaticano I, 1870. Tentou voltar isso lá em Constância, mas não passou. E por fim, um outro assunto que foi definido em Constância, melhor dizendo, foi sobre o purgatório. Pessoal, deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês aqui, para os que estão participando aqui e para os que vão me ver. O purgatório é uma invenção da Idade Média. Não existia purgatório no mundo antigo. Lógico, é baseado nas escrituras, né? Eu falei invenção nesse sentido. Você não vai encontrar a palavra purgatório na Bíblia. Não tem isso lá. Então, vai falar para você rezar pelos mortos. Isso está lá no livro de Macabeus, para rezar pelos mortos. E aí os teólogos foram discutindo e foram percebendo que nenhum ser humano pode morrer e ir direto para a graça de Deus. Porque todos nós somos pecadores. Todos. Com exceção de Jesus Cristo, que foi humano, mas Deus, e Maria Santíssima, todos nós, os apóstolos, todos, ninguém tem a pureza para ir direto para o céu. Então passaria por um processo que foi chamado de purgatório. Purgatório. Então, isso é medieval. Isso é medieval, não existia antes. Essa discussão é dos teólogos medievais. Pessoal, depois o purgatório é uma doutrina da Igreja Católica que vai ser confirmada no Concílio de Trento. Vamos falar sobre esse concílio no nosso próximo curso. O Concílio de Trento vai confirmar o purgatório. Mas o purgatório sempre foi muito criticado, tanto dentro da Igreja Católica como dentro da Igreja Luterana, porque ele não tinha essa discussão antes. E agora existe um historiador, ele já faleceu, mas foi um grande historiador chamado Jacques Le Goff. Jacques Le Goff estudou bastante a questão religiosa, e o Jacques Le Goff, inclusive, deu a origem do purgatório. Para ele, a origem do purgatório está na tentativa da Igreja de abocanhar parte da herança das pessoas. Deixa eu explicar para vocês entenderem isso. Quem fala isso é o Jacques Le Goff, tá? Na Idade Média, quando a igreja ela servia de juiz, era aceita pelas famílias, por exemplo, eu tenho 2 irmãos, comigo 3. Minha mãe faleceu. E aí, se a gente fala assim, vamos decidir a herança no tribunal. Aí a igreja fala, vocês aceitam que o bispo seja o juiz? Sim, aceitamos. Aí o tribunal aceitava, o tribunal civil. E a igreja dizia o seguinte, parte da herança, 20% para o Guto, 20% para o Dedé, meu irmão, 20% para o Rica. E a igreja tentava negociar o seguinte, vocês têm que deixar para a igreja uma parte como se fosse um filho. Isso começou lá com Santo Agostinho, essa ideia. Quando você vai dividir a herança, não esqueça da igreja. A igreja é como se fosse um filho que você tem que cuidar. Então, mas qual é o argumento para deixar a parte para a igreja? Não esqueça que você teve parentes que faleceram. E nós temos que rezar por eles, para que eles alcancem o céu. Aí vem a ideia do purgatório. Então a ideia do purgatório era, eu como padre, eu rezo para que os seus parentes saiam do purgatório, você me paga por isso, e eles vão para o céu. Tá? Então, de novo, o purgatório, ele é uma invenção da cabeça do homem? Não. A Bíblia dá alguns indícios dessa questão que o homem não é puro, né, se essa discussão, quando a gente morre, se a gente vai direto para o céu, e tem aquela ideia ainda das igrejas primitivas, que quando a gente morre, só vai ser julgado no último dia, quando acontecer a parousia, aquelas coisas todas. Então deu essa margem para os teólogos falarem que entre o inferno, da condenação total, e a graça total, tem um meio caminho de purificação. Esse caminho de purificação é chamado de purgatório. Aonde quem vai para o purgatório vai para o céu, não vai para o inferno não. Quem foi para o purgatório automaticamente vai para o céu. E a igreja pode acelerar isso rezando para essas pessoas. Tá? Até hoje nós temos o costume de rezar pelas almas do purgatório, escrever bilhetinho pelas almas benditas do purgatório. Isso tudo vem da Idade Média. Isso aqui entre nós, queridos amiguinhos. Eu, por exemplo, tenho muita resistência na minha cabeça desse purgatório por essas questões. Né? Eu sei que é a doutrina oficial da igreja,
mas eu só queria passar para vocês como é que esse processo foi sendo formado na Idade Média. Tá? Então, assim, foi se criado isso. E vai ser confirmado quando os luteranos criticarem o purgatório, porque eles vão criticar com Lutero, vamos falar isso depois. A igreja vai defender o purgatório como um dos pilares da igreja católica. Tanto é que uma das grandes questões que diferencia a igreja católica da igreja luterana é a crença no purgatório. Tá? Se reza ainda. Só que essa igreja moderna que nós vivemos, do Vaticano II, vocês veem que ela fala pouco do purgatório, já perceberam? Não se fala tanto. Quem é que fala muito do purgatório? Quanto mais o padre é conservador, mais ele fala de purgatório. Porque ainda é uma discussão difícil na igreja. E nesse período que um cara chamado Dante Alighieri, um pouco depois, tá? Um pouco depois desse período, Dante Alighieri vai escrever a Divina Comédia e faz um passeio no inferno, identifica as pessoas no inferno, depois ele faz um passeio no purgatório e um passeio no céu. Então, na época dele, ele vai colocando quais são as pessoas que ele acha que estão no purgatório, quais são as pessoas que estão no inferno, quais são as pessoas que estão no céu. É o famoso livro do Dante Alighieri. Dante Alighieri, para quem não conhece, é o famoso criador da língua italiana. Dante Alighieri, escreveu essa belíssima obra chamada A Divina Comédia. Muito difícil de ser lida, mas é muito interessante o pensamento dele. Pessoal, nós começamos o nosso curso dia 20 de setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Nós tínhamos que ter acabado esse curso em fevereiro. Mas como a Idade Média é muito longa, eu fui trabalhando até a gente chegar hoje nesse dia da aula. Estava dizendo para o Fabrício que nós vamos agora mês de junho, nós vamos então dedicar aí as inscrições para o curso de Moderna. Vamos frisar principalmente aí a questão. Nós vamos trabalhar nós começamos com isso lá, mas falamos muito rápido. Vamos trabalhar devagar a reforma do Lutero, a reforma do Calvino e a reforma anglicana. Então, as igrejas anglicanas. Depois vamos falar dessa contra-reforma e do Concílio de Trento. Como é que o Concílio de Trento foi? É importantíssimo para a gente entender esse Concílio de Trento, que foi um dos concílios que formou a identidade católica. Se você me perguntasse qual é o concílio que vai criar a identidade do catolicismo, o Concílio de Trento, que vai acontecer de 1518 a 1545. Desculpa, 1545 a 1563. 1545 a 1563. E esse concílio, ele vai acontecer, uma fase dele é para combater o Lutero. Por isso que ele é chamado de contra-reforma também, de contra-reforma. Mas esse concílio percebeu que o Lutero tinha razão nas críticas dele, que muito daquilo que o Lutero falava, ele tinha razão. Então a igreja precisava de uma reforma interna também. Isso vai ser bacana, nós vamos ver isso. Essa reforma interna que a igreja passar através do Concílio de Trento também. Ele é um dos concílios mais importantes da igreja, esse Concílio de Trento. Vamos estudar um pouco esse concílio também, tá bom? Então é isso. Se alguém tiver pergunta, podem fazer. Aí vocês têm uns 5 minutinhos antes de se esgotar o tempo aqui do Meet. Quem tem dúvida pode fazer. Agora, então, qual a impressão que a gente tem? Que nós terminamos o curso de Idade Média com a igreja bastante bagunçada, né? 3 papas brigando pelo poder, cruzadas, peste, né? É verdade? É verdade. O mundo medieval acabou numa grande confusão. Os papas com prestígio lá embaixo, e qual que era a palavra, então, de ordem em quase todos os lugares que se ia? É preciso reformar a igreja. É preciso reformar a igreja. E aí um monge, sem querer, não vamos falar sobre isso com vocês, um monge chamado Martim Lutero vai empreender uma reforma que vai dividir a igreja. É a maior divisão da igreja. Onde teve mais divisão? Além das heresias lá atrás, que já estudamos, a igreja se dividiu da igreja ortodoxa, a igreja se dividiu por países nessa grande cisma, e a igreja vai dividir agora com Lutero. A maior divisão. É o último rasgo dessa cortina que estava sendo rasgada há muito tempo. E aí a cristandade vai ser dividida numa parte chamada católica, estou falando a parte do Ocidente, tá? Onde a gente está, e uma outra parte que vai ser chamada de protestante ou reformada. Então, quando vocês escutarem a palavra assim, os reformados são os luteranos. Quando vocês ouvirem a palavra os protestantes, são os luteranos. Tá? Então, é a igreja luterana. E antes de começar o curso, mas já vou adiantar para vocês aqui agora, como é que está a relação da igreja católica com os luteranos? A melhor possível. Graças, de novo,
aos papas do século XX, tanto o João Paulo II, como o Bento XVI e o Papa Francisco. A relação da igreja com os luteranos é a melhor possível, o que leva muitos católicos conservadores a quase morrer. Vocês lembram que a reforma começou em 1517, né? No ano de 2017 foi comemorado, portanto, 500 anos da reforma do Lutero. O pessoal falou assim, como é que a igreja romana vai tratar isso? Quem era o Papa em 2017? Francisco. O que o Francisco fez? Mandou fazer um selo comemorativo. Um selo com a imagem do Lutero e do Melanchthon, que era o discípulo do Lutero. Como se fosse um agradecimento aos dois, por ter acordado a igreja para uma reforma interna. Então, Francisco se dá muito bem com os luteranos. Nós, católicos, hoje damos muito bem com os luteranos. A maior parte das discussões bíblicas envolve os luteranos, porque entre nós e os luteranos são muito melhores do que nós em Bíblia. Então, hoje a Igreja Católica, sim, eu tive o prazer de dar aula em universidades católicas com luteranos dando aula de Bíblia. Tá? Assim, então, a relação do catolicismo com os luteranos é a melhor possível. A dificuldade da Igreja Católica não são com os luteranos, e nem com os anglicanos, e nem com os calvinistas. A nossa dificuldade são com os pentecostais e os neopentecostais, que é outro ramo completamente diferente desse que nós falamos. Aí sim tem uma grande, vamos dizer, complicação. E eu estava discutindo esses dias com uma pessoa, e esses grupos neopentecostais estão crescendo no número, vocês estão vendo. Mas eles estão fadados a desaparecer se eles continuarem ligados à questão política de poder. Porque cada vez eles estão ficando cada vez mais desacreditados. Vocês viram aí os pastores do MEC, como é que eles ficaram desacreditados. Hoje eu li uma matéria, ontem eu li uma matéria, não sei se é verdade, mas eu acho que é porque foi vários lugares que eu vi, depois vocês podem confirmar isso, que o padre Júlio Lancelotti falou que era para acolher que as igrejas tinham que abrir para os moradores de rua nesse tempo de frio. Vocês viram isso? O padre Júlio Lancelotti de São Paulo falou que as igrejas deveriam abrir para acolher esse morador de rua. O Silas Malafaia, que é o grande representante hoje das igrejas neopentecostais, diz que igreja é lugar de quem paga dízimo, não de morador de rua. Então isso vai tornando essas igrejas desacreditadas. Então a tendência é que, até um dia eu brinquei com alguns neopentecostais, porque não é, tem muita gente boa também no meio. Eu falei, ou vocês fazem uma reforma da reforma, uma reforma interna de vocês vão desaparecer. Porque hoje vocês defendem coisas que são contra o evangelho. Né? Como, por exemplo, bandido bom é bandido morto. Isso não está no evangelho. Então, sim, são coisas que vocês precisam rever e se afastar desse poder. Jesus ensinou, quanto mais próximo do poder, pior fica. Né? Então, essa distância ela é importante. Tá bom? Alguma dúvida, pergunta, podem fazer. Tranquilos? Então tá, eu vou fazer a inscrição de vocês. Eu vou preparar um filme que vai servir para segunda-feira sobre esse período aqui, tá? Aqueles que não viram, eu vou até fazer isso. Eu vou pedir para vocês verem um filme e na segunda-feira nós vamos debater sobre esse filme, que é aquele sobre o Conclave. É um filme muito bom. Vocês vão ver o filme e aí nós vamos debater sobre esse filme. Ele é muito bom e revela um pouco do que nós estamos vivendo. E vamos discutir agora, tá? Que são as grandes famílias elegendo os papas. O conclave. Oi. Essa aula terminou hoje, né? Mas nós vamos terminar na segunda-feira ainda, tá? Ah, tá. Eu vou deixar o link do filme, vocês vão ver o filme, e na segunda nós vamos debater o filme. O que vocês viram lá, tá? E essa história do conclave, ele é um filme, mas a história é verdadeira. Esse conclave aconteceu, tá? Mas eu quero ver para vocês verem como é que a modernidade, no início da modernidade, as famílias elegiam um papa, tá? Não eram os cardeais, eram as grandes famílias, Borgias, tá? Aqueles que eu já falei para vocês. Vocês vão ver, é muito interessante esse filme. O outro curso que a gente vai começar vai ser dia 1º De agosto, isso, tá? Nós vamos sempre fechar a turminha com 20 alunos. Tá faltando só 4, pra gente não ter uma turma grande, senão fica muito ruim de trabalhar também. Tá bom? Se vocês quiserem indicar alguém, o Mauro conhece alguém, ou o Fabrício conhece alguém, fala, pô, poderia participar, você. Mas eles não fizeram anterior, mas não tem nada a ver, porque a gente começa com a reforma, explicando o contexto da reforma, não tem dificuldade de entender. Tá bom? Então tá, fiquem com Deus, até a próxima. Oi, Mauro. Isso. É isso que eu estou fazendo assim. A Degenane, que ela tem dificuldade na segunda, ela quer que eu abra uma turma na terça. E eu vou abrir uma turma na terça. Isso vai ser bom para vocês. Porque se vocês perderem a aula da segunda, vocês podem participar na terça. Vai ser o mesmo assunto. Entendeu? sim. Até
Pode fazer na terça. Só que segunda eu só vou ter 20 alunos e na terça 20 alunos. Ah, porque na terça-feira eu não posso. Daí eu fico com a minha mãe, daí não dá. Aí Só você, assim. aí você faz segunda, você já está incluído na segunda. Todos vocês que podem na segunda, permaneçam na segunda. É para aqueles que não podem, tipo a Dejanane, então a gente vai ver se a gente abre a turma na terça, tá bom? Fiquem com Deus, até mais, gente. Um abraço. Tchau. Finalizando então a gravação da aula de hoje.